Olá, glória a Jesus. Como estamos? Estamos bem, glória a Jesus. Saudade de vocês. A gente às vezes fica, às vezes bate um desânimo, né, de fazer vídeo, mas estamos aqui novamente, posicionada por Deus, para trazer uma palavra, para conversarmos, para dizer que Jesus é bom. Para trazer uma palavra assim, acolhedora, um despertamento, né? Esses dias eu estive pregando numa igreja aqui próximo de casa e eu já estava meditando nessa mensagem aqui e eu quero compartilhar com vocês, tá? Talvez eu vá até um pouquinho mais além, mas eu quero compartilhar com vocês. E já quero pedir que vocês se inscrevam no canal, dê o like, compartilhe, comente, né? E dá tua opinião aí pra gente fazer uma live, a gente interagir ao vivo, vai ser bênção, né? Então, se você quiser uma live, dá tua opinião aí que a gente vai fazer uma live. Eu não quero fazer uma live com 2, né, irmão? Com 3. Quero fazer com a galera toda que tá seguindo aqui o canal para a glória de Deus. Tá bom? Hoje a gente vai ler uma palavra e a gente vai ler com óculos e vermelho. Jesus é bom, amém? Glória a Deus. Agora sim, melhorou. Só que eu não gosto de botar muito assim, não. Eu gosto de botar aqui na ponta do nariz. Que é só para leitura, né? Então eu quero deixar uma palavra aqui para vocês no livro de Lucas. Lucas, do capítulo 8, do versículo 19. E quero falar da família de Jesus, né? Muita gente está no enganozinho aí, achando que está que de qualquer maneira que está, faz parte da família de Jesus. Eu quero te falar, perdão aí que eu estou querendo ajeitar aqui o celular. Eu quero te falar que não é assim não, tá bom? Não é assim mesmo. Então eu quero que você, se você puder, a hora que você olhar esse vídeo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, que você abra a Bíblia no livro de Lucas, Lucas capítulo 8, do versículo 19. Talvez muita gente não vá gostar, mas às vezes lê e passa batido. Então a gente vai entender segundo o Espírito Santo de Deus, porque eu vou ler aquilo que Jesus falou. Não é eu que estou inventando não, é Jesus que falou. Foi Ele quem falou, tá bom? E diz assim: louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: e foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Aí Jesus vai e corta, se fosse na época, né? Corta com faca tramontina. Ele diz assim, mas respondendo ele, disse, Jesus é tremendo, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Jesus é tremendo. Não, vamos ler de novo? Não, vamos ler porque você talvez não tenha entendido. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a cumprem, e a executam, e colocam em prática. Foi Jesus que falou. Jesus que falou. Talvez você tenha lido isso aqui e tenha passado batido. Querido, eu quero te falar que nem todos que estão na casa do Senhor são de Jesus. Porque muitos que estão na casa do Senhor, às vezes, estão para passar chuva. Louvado seja o nome do Senhor. Estão para passar chuva. Aleluia. Jesus não quer ninguém para passar chuva. Ele quer para ficar com Ele, para fazer a vontade dEle. Como é que eu posso dizer que eu sou de Jesus
se eu só escuto a palavra e não ponho em prática. E muitas das vezes eu quero fazer a minha vontade. Então, se você é da família de Jesus, se você pertence à família de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, você lê a palavra e coloca em prática. Aleluia. Você lê esta palavra aqui e coloca em prática. Adiantando logo que Maria, quando casou com José, ela teve outros filhos. Teve irmãs e irmãos. Então Maria só foi para cumprir o plano de Deus. Ela teve o filho dela, né? Deus colocou a sementinha ali, teve Jesus, e depois que ela teve Jesus, ela teve a sua vida normal com José, de marido e mulher. Ela teve sim relações sexuais com o seu esposo José. E dali nasceram outros filhos. Jesus, aleluia, tem os seus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Teve Tiago, que é o irmão do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ali, ele, depois que ela cumpriu a sua função, ela seguiu a sua vida. E Jesus seguiu a dele. Porque Jesus não tem mãe, querido. Deus não tem mãe. Maria foi mãe de Jesus, Jesus humano. Amém? Mas, depois que Jesus partiu para fazer a obra, ele já estava se afastando dele. Já estava se afastando da mãe dele. Por quê? Porque ele sabia que ela só estava ali para completar uma obra na vida, plano de Deus, para tê-lo, para depois não tinha que vir através de carne. Para depois não dizer, como foi que ele nasceu? Do extraterrestre, do disco voador? Não. Teve que cumprir. Maria foi agraciada, Maria era uma judia, Maria era uma temente a Deus. Podemos dizer que ela era uma crente. Amém? Cria em Deus, se afastava do mal, era uma mulher virtuosa e ali foi escolhida por Deus para ter Jesus. Depois que Jesus começou a fazer a obra, ele foi se afastando e foi se juntando as pessoas ao redor dele, ao lado dele. E ali ele fazia a obra, pregava a palavra, o reino dos céus para aqueles que estavam sedentos ao redor dele, aqueles que estavam sedentos, aleluia, de palavra, de salvação, aqueles que estavam secos e vazios. Hoje em dia é a mesma coisa. Muitos estão na casa do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, estão secos, estão vazios, mas querem estar de qualquer maneira. Ali quando Jesus estava ministrando a palavra dele para aqueles muitos, ele identificou aqueles como família dele. Então, os meus irmãos estão aqui. Como é que eu sou irmã de Jesus, que eu faço parte da família de Jesus, aleluia, se às vezes eu não quero nem ir para a igreja, ai porque eu estou cansada, ai Jesus entende, ai porque eu estou com dor de cabeça, ai porque é meu filho, ai porque é meu marido. Olha, eu quero te falar uma coisa, que aqueles que não deixarem pai, mãe, filho, não são dignos de ser chamados discípulos do Senhor. É duro, né? É Ele quem fala. Então, aqui tá. Se você diz que eu sou da família de Jesus, mas eu não vou para o culto, eu invento um monte de história, eu não quero fazer a vontade de Deus, eu não quero fazer a obra de Deus, eu não estou nem aí, e eu sinto te dizer, mas você não faz parte da família de Jesus. Está aqui a palavra do Senhor dizendo. Vamos ler de novo? Eu vou ler essa parte porque eu gostei tanto de Jesus. Jesus é tremendo, ó. Mas, respondendo, ele disse, minha mãe... Eu tenho que rir. Ele é muito forte. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e o quê? E a executam. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que adianta dizer que eu estou na igreja, aceitei Jesus, mas eu não faço a vontade dele? O que adianta dizer? O que adianta dizer que eu sou serva de Deus? Porque o servo de Deus é para servir a Jesus. O servo de Deus é para servir a Cristo.
É para deixar, é para fazer, é para negarmos a nós mesmos. É para negar a nossa carne, o nosso eu. Eu não mando mais em mim. Se Jesus mandar, fica, fica. Levanta, levanta. Senta, senta. Faz, eu faço. É dessa forma. Ninguém é perfeito. Mas a gente faz o esforço. Faz o possível. É que nem uma mãe, quando faz o esforço tremendo para colocar o pão de cada dia para o seu filho. Uma mãe que fica a noite inteira cuidando do seu filho que está doente, é a mesma coisa, um esforço tremendo. Então, nós temos que nos esforçar bastante para fazer parte da família de Cristo. É por isso que naquele grande dia, no dia do juízo, louvado seja o nome do Senhor, você vai chegar para Ele, né? Você vai chegar para Ele, porque eu digo você porque vai chegar gente aqui no meu vídeo, no meu canal, que talvez ache que está tudo bem com ele, né? Mas eu creio que depois dessa palavra você vai meditar e vai cair em si. Você vai chegar para ele, que eu espero que isso não aconteça, e vai dizer assim, ele vai dizer, Senhor, eu estou aqui. Ele vai dizer assim, você? Senhor, eu preguei, Senhor. Eu preguei no teu nome, eu expulsei demônio, né? Eu fazia acontecer no teu nome. E Jesus vai dizer assim para ele, o quê? Oi? Oi? Apartai-vos de mim, não vos conheço, entendeu? Você não faz parte da família, você muitas vezes deixou de me servir, de me seguir por causa de A e de B, porque estava com picuinha, porque estava brigado, porque fofocava, porque deixou para lá a minha obra para ficar com a vontade de ficar com a vontade da carne, aleluia. Então, tudo isso Jesus vai jogar na nossa cara, na minha cara, na tua cara. Na minha cara não, porque eu estou fazendo esforço, amor. Porque o céu, ele é tomado por esforço. Mano, eu estou me esforçando o máximo, ó. Estou me esforçando. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, eu estou vindo aqui numa igreja próximo de casa e eu estou ajudando lá, né? É um ministério novo. E Deus me colocou, foi o Senhor que me colocou lá. Não fui eu que fui, porque eu estava muito bem, tranquila, em casa, sentadinha, assistindo os cultos online. Não que eu deixe de assistir, não. Quando eu chego, eu saio correndo para assistir, continuar assistindo o pastor Sandro Rocha. Ele é ótimo, né? À noite, todos os dias tem os desdobramentos, né? Depois está fazendo propaganda aqui, porque é forte, né? É forte. É a parte de política. E quando tem culto, à noite, eu assisto. Então eu estava tranquila assim, mas Deus me incomodou. Deus disse, não, eu não te trouxe para ficar sentado. Então eu e você não somos para estar sentados, amados. Eu e você não somos para estar ficando de braços cruzados, porque eu tenho que ficar embalando menino, porque eu tenho que estar cuidando disso aqui. Eu não sou Marta. Você não é Marta. Apesar de ser homem, quero dizer que você não fica o tempo todo no trabalho, você tem que dar um tempo. Mas você trabalha tanto, que está deixando a obra de Deus. E depois aquela marca deslavada chegar e eu faço parte da família de Jesus. Mas você não faz nada, aqui é a Bíblia. O que você tem feito? Vai, eu te pergunto, o que você tem feito para o Senhor? O que você tem falado para o Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. O que você tem trazido para a presença do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o Senhor quer uma comunhão completa com Ele. E eu espero que você medite nessa palavra em Lucas 8, capítulo 8, versículo 19. Tá bom? Que você venha ser uma bênção. Você já é uma bênção. E que o Senhor derrame mais bênçãos sobre a sua vida. Que o Senhor venha cumprir mais e mais para a glória de Deus. Amém? Na sua vida. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado na sua vida. Que você, quando esteja na presença do Senhor, você venha colocar assim, aqui estão as minhas obras. Porque Ele vai perguntar: cadê as tuas obras? E a tua fé? A fé sem obras ela é morta. Então, cadê? Então, chega com as mãos cheias, porque o Senhor vai cobrar isso de mim, de você. Que o Senhor venha abençoar a tua vida grandemente. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Amém? Um abraço. Fique na paz. Eu sou a pastora Ana Lúcia, capelã e juíza de paz eclesiástica.
Fui, um abraço.